Oi pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo a gente vai focar em pronúncia. Então eu vou dar 3 conselhos para que você possa melhorar a sua pronúncia de maneira prática e efetiva. Primeiramente, vamos começar a falar um pouco sobre a pronúncia. A pronúncia ela é muito importante, principalmente para quem está começando, porque você quer ser entendido. Então pensa na pronúncia como um todo, assim. O objetivo da pronúncia é com que você converse com a pessoa e que ela consiga te entender. Então, eu vejo que muitas pessoas, principalmente os iniciantes, dão uma importância talvez até grande demais para a pronúncia. Não me entenda mal, a pronúncia ela é muito importante, porque se você pronunciar as palavras de maneira errada, a pessoa não vai ser capaz de te entender. Mas qual que é o meu ponto? Chega uma fase no seu aprendizado em que você já está falando as palavras de uma forma que as pessoas consigam te entender sem maiores dificuldades. Então, tudo bem ter um sotaque, não é ruim ter um sotaque. Nenhum americano, nenhum francês vai começar a conversar com você e vai falar assim, entendi o que você quis dizer, mas seu sotaque me irrita. Não, ninguém vai fazer isso. Então, a importância que a gente tem que dar para a pronúncia é começar a estudar, corrigir os erros nas fases iniciais, mas chegar num ponto em que você consiga ser compreendido sem nenhuma distorção. A partir desse ponto, você pode até querer melhorar a sua pronúncia. Você pode ir treinando e usando as técnicas que eu vou passar aqui para vocês, mas a partir desse ponto, vai ser pura firula. Você vai melhorar seu sotaque, mas você já está sendo compreendido. Então, o que eu estou defendendo aqui é que você não se estresse muito com a questão da pronúncia. Corrija sua pronúncia, principalmente no começo, e vá levando o seu aprendizado de forma que você seja compreendido. E aí você vai, de forma natural, ao longo do tempo, melhorar a sua pronúncia e vai ficar cada vez melhor. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu comecei a aprender alemão, existe uma diversidade de sons que tem só no alemão e não tem no português. Então, são sons que não são nativos para nós que somos brasileiros. E aí eu comecei a me deparar com uma situação em que eu estava focando muito na pronúncia. Então, sim, o alemão ele tem esse estigma, que na verdade nem é real, de que a pronúncia é difícil. Na verdade não é que a pronúncia é difícil, é só que a gente não está acostumado a usar isso no português. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é a palavra terceiro em alemão. E escreve dessa forma aqui, e a pronúncia correta é Drittel. Então você tem que tremer essa parte da garganta. É um som que a gente não faz no português. Então, quando eu comecei a aprender alemão, eu li isso aqui de que forma? Drittel. Então, para você que não fala alemão, provavelmente eu falei 2 palavras muito parecidas. Mas para o cara que é nativo em alemão, isso faz diferença. Então eu comecei a gastar muito tempo em tentar pronunciar dessa forma. E eu via que eu não conseguia. E aí o que aconteceu? Eu comecei a deixar de lado partes mais importantes do aprendizado, como aprender as estruturas das frases ou o vocabulário, que é a parte, na minha opinião, mais importante, em detrimento da pronúncia. E sim, com o tempo eu fui melhorando a minha pronúncia, mas o ponto é que eu comecei a me estressar por causa disso. E muito tempo depois eu vim a descobrir que a grande maioria dos alemães fala dessa forma que eu falei. Mas se eu falasse como um brasileiro, não ia haver perda de significado nenhum. Se eu falasse Drittel, da forma como eu leria em português, os alemães entenderiam da mesma forma, eu ia conseguir me comunicar e até mais tarde eu fui descobrir que existe um dialeto de alemão que fala dessa forma. Então, o ponto é o seguinte, eu gastei tempo demais aprendendo uma coisa que tudo bem, é legal, é importante, melhorei minha pronúncia, mas eu me estressei com isso. Eu gastei tempo demais com isso. Ok, agora eu proponho que você tenha um pouco de empatia. Então, pensa em um estrangeiro que está aprendendo português. Agora ele vem, um europeu, um americano, ele vem e começa a conversar com você e você percebe na hora lá que ele está começando a aprender português. Você não vai ficar zoando, cara. Você não vai rir dele, tirar sarro. Muito pelo contrário, o nosso instinto é até ajudar a pessoa. Então, se ela fala algo errado, a gente até fala assim, eu entendi o que você quis dizer, mas é assim que fala. Ou então, quando falta algumas palavras, a gente até completa a frase delas. Esse é o nosso instinto. Por quê? A gente reconhece
todo o tempo que esse estrangeiro se dedicou ao português, que não é uma língua fácil, é uma língua bastante complicada de aprender para um gringo. Então você reconhece todo esse estudo que ele teve e até assim se sente honrado em ele estar aprendendo português, que não é uma língua tão comum de ser aprendida. Diante disso, eu quero que você tenha uma coisa em mente. Não é preciso falar como um nativo para ser fluente na língua. Você não precisa ter zero sotaque na língua para ser fluente nela. Todo mundo aqui conhece alguém ou já conversou com alguém, por exemplo, dos nossos vizinhos aqui na América do Sul. Então, Argentina, Peru, Colômbia. Você vê, mesmo esses estrangeiros que estão morando há muito tempo no Brasil, eles ainda têm um leve sotaque. São completamente fluentes em português, eles conseguem se virar, conseguem entender qualquer conversa, mas ainda fica um sotaquinho. Então pensa, um cara que está morando há 10 anos no Brasil, tem esse sotaque, por que você quer chegar à perfeição na língua que você está querendo aprender? Não precisa ser perfeito. Não se estressa, relaxa mais e você vai chegar à fluência mesmo com um pouco de sotaque. Bom, já enrolei demais, agora eu vou direto ao ponto, aos 3 conselhos que eu vou te dar para você melhorar a sua pronúncia. Mas faz isso sem se estressar. Conselho número 1, pratique sozinho. Eu recomendo que você pratique você mesmo, e aí eu vou falar como você vai fazer isso. Mas existem 2 objetivos que devem ser alcançados aqui. O primeiro deles é que você se habitue a falar os sons que não são comuns ao português. Então vamos pegar uma língua aqui, por exemplo, o francês. Existe um grupo de palavras que o som é o mesmo no português e no francês, são o mesmo grupo de sons. Mas existe uma parte que é restrita ao português e existe uma parte que é restrita ao francês. A parte do português e a parte que é comum nas 2 línguas, você vai tirar de letra. O problema são esses sons que são exclusivos na língua francesa. Quando você pratica você mesmo, o primeiro objetivo é com que você se habitue a usar os músculos da sua cara que são responsáveis por esse som. Então a gente tem 43 músculos no rosto. E muitas vezes esses sons que são restritos a uma certa língua, eles usam uma parte diferente dos músculos. Quando você pratica sozinho, você meio que se expõe de uma forma que você vai ser capaz de ativar esses músculos. O segundo objetivo é com que você se habitue a falar sozinho. Por que isso? Quando a gente fala uma outra língua, a gente até muda a nossa personalidade, a gente muda até a nossa voz. Então, o Ivan que fala francês é diferente do Ivan que fala português, que é diferente do Ivan que fala inglês. O que acontece? Quando a gente aprende muito sozinho, só que sem pronunciar as palavras, então só através de livros e da forma como o método tradicional propõe, a hora que chega o momento de falar, a gente nunca se ouviu falando essa língua. Então parece muito estranho. Quando você começa a falar, parece estranho. É da mesma forma ouvir um áudio da sua própria voz. Isso soa estranho. Mas se você for treinando sozinho, você mesmo, quietinho na sua casa, você começa a se acostumar a você falando inglês, ou você falando francês, ou você falando alemão. E isso é muito benéfico. Porque daí, a hora que chegar o momento de você falar, você não vai travar por achar estranho. Você já vai achar comum aquilo. E eu recomendo que você faça a técnica do shadowing. O que é o shadowing? É você ouvir um certo tanto de texto, de áudio, e tentar repetir a palavra da mesma forma que foi dita. Se você fizer isso repetidas vezes, a tendência é com que você melhore. Sempre tente pegar áudio de nativos, porque eles são os mais puros. Mas, de novo, não se estressa com isso. Tenta chegar o mais próximo que você consegue. Tenta falar as palavras como a pessoa nativa está falando. Hoje em dia na internet existe uma infinidade de recursos para você poder melhorar a sua pronúncia. Então, quando eu fui aprender inglês, era muito difícil ter até acesso à sílaba tônica da palavra. Então a gente não sabia se era police ou se era police. E era muito difícil entender isso. Hoje em dia, com a internet, você põe lá no Google, você sabe a pronúncia da palavra imediatamente. Você consegue frases faladas por nativos para que você possa praticar. Então, use áudio de nativos, tenta repetir o que a pessoa está falando com a técnica do shadowing, que é basicamente mimicar, e faça isso de uma maneira relaxada, de uma maneira com que você não se sinta pressionado a fazer isso.
O segundo conselho é relaxa. Eu sei que pode parecer um pouco redundante essas coisas que eu estou falando, mas o seu estado de espírito tem uma influência gigantesca na sua pronúncia e na sua fala da língua como um todo. Vamos falar de novo sobre isso. Quando você se estressa, você tende a enrijecer seus músculos. E isso acontece com os músculos da face, que eu acabei de falar que são responsáveis por emitir os sons. Então pensa, você já está numa língua diferente da sua. Você não está falando português, não é sua língua materna. Então já tem aquele nervosismo. Quando você se estressa com a sua pronúncia, então você fica pensando, será que eu estou falando certo? Será que a pessoa não vai rir de mim? Você tende a o quê? A enrijecer os músculos da face. Quando você enrijece, mesmo querendo falar certo, você não vai ser capaz. O seu corpo ele está num estado que ele não vai te ajudar. Então, vai falar alguma coisa? Respira, calma, não precisa ser perfeito. Fala da maneira mais próxima possível e tenta dar o seu melhor. Com o tempo, você vai melhorar a sua pronúncia, mas se estressando não vai ser uma forma de você melhorar. Então, vai aprender pronúncia, vai praticar pronúncia, relaxa, vai conversar com alguém, fica num estado tranquilo. Isso vai te ajudar muito. O terceiro conselho é foque nas suas dificuldades. Então, você tem que ser capaz de identificar os seus pontos fracos, quais são as palavras que você mais tem dificuldade em pronunciar e focar nelas. Pode parecer um conselho até simples demais, mas se você parar um minuto para pensar onde que minha pronúncia está ruim, onde que eu acho que minha pronúncia está ruim, você pode fazer isso sozinho e você pode pedir para um nativo falar como é que está a sua pronúncia. E ele vai te falar, aqui você fala bem, aqui você fala mais ou menos. Então é aí que você tem que focar. Para um minuto e pensa o que você quer melhorar. E eu vou dar um exemplo aqui que é um exemplo clássico que a grande maioria das pessoas tem muito problema quando começa a aprender, que é no inglês falar o TH. Então, é a mesma coisa que eu falei no começo do vídeo. O TH é um som que não é nativo ao português brasileiro. Ele é exclusivo da língua inglesa. Então, quando a gente se depara com esse som pela primeira vez, a gente não sabe pronunciar ele. Ele está num ponto que não é comum ao português. Então, a gente tende a ir a dois lugares. Ou a pessoa vai falar F, ou a pessoa vai falar S. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Pensar. Pensar, em inglês, é to think. To think. Se escreve dessa forma aqui. Quando um brasileiro iniciante começa a aprender inglês, ele tende a falar o TH como think ou como think. Só que think é uma coisa totalmente diferente. Think é afundar. E quando você fala think com F, isso não quer dizer nada. E esse é um tipo de palavra que realmente muda o significado. Então, como que fala? Qual é a pronúncia correta dessa palavra? Você tem que colocar o dente, a língua entre os dentes e soprar o ar através dele. Não tem como explicar isso para você. Você vai ter que treinar. Então, você vai ter que pegar nativos que estão falando isso, focar na boca deles, ver qual o som que eles estão falando para você falar think. A pronúncia correta é think. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui dos conselhos. O primeiro é com que você pratique sozinho, então comece a falar consigo mesmo. O segundo é para você fazer isso de uma forma relaxada, sem enrijecer seus músculos, sem se preocupar muito com isso. Foque um pouquinho por dia e você vai melhorar. E o terceiro é com que você foque nas suas maiores dificuldades. Então, tenta encontrar onde estão as suas dificuldades e tenta melhorá-las. Agora, o que eu não quero que você faça é que você procure uma fórmula mágica de aprender pronúncia. Então, às vezes eu recebo perguntas das pessoas falando o seguinte: como que pronuncia o TH de inglês? Ou como que eu falo o R do espanhol? Como que eu falo o R do alemão? É muito difícil dar uma resposta para você. O que você tem que fazer? Pegar um pouquinho por dia e melhorar a sua pronúncia. Como você vai fazer isso? Imitando as pessoas que falam corretamente, imitando os nativos. Olha na boca deles, veja o movimento que eles estão fazendo, ouça isso repetidamente e você vai aprender pronúncia. Só que cada pessoa aprende de uma forma diferente. Então não tem como eu falar para você, faz isso e você vai aprender esse fonema. Não funciona dessa forma. Então relaxa, tenta focar um pouquinho por dia e você vai chegar a um ponto em que a pronúncia não vai mais ser um impedimento na sua compreensão. As pessoas vão te entender mesmo com seu sotaque.
Você é brasileiro falando uma língua estrangeira, você tem um sotaque, mas as pessoas estão entendendo o que você quer dizer. Agora eu vou dar para vocês alguns conselhos adicionais que talvez não funcionem para todo mundo, mas se você quiser tentar fazer isso, eu acho uma boa. A primeira, eu já vi muitas pessoas aprenderem com música. Na verdade, elas estão fazendo exatamente o que eu propus no primeiro conselho, que é praticar sozinho, imitando nativos. Só que elas fazem isso através da música para ser algo mais prazeroso. Então, você ouve a música, só através da audição, você já vai começar a pegar esses sons, e aí elas começam a estudar as palavras que elas não conhecem e vão cantando. Através do canto, você vai cantando com a música, você vai chegando num ponto que você está falando as palavras. Então, a música é muito bom, tem pessoas que gostam muito dessas técnicas e usam a música para melhorar a pronúncia. Isso, você vai usar a técnica do shadowing, que é ouvir e falar, até o momento em que você decora a letra da música e você começa a cantar junto, entendeu? O segundo conselho adicional seria testar a sua pronúncia na frente de um espelho. Então, existem pessoas, que nem eu falei, você tem que focar no movimento em que a boca do nativo faz. E tem pessoas que conseguem até identificar os movimentos que a boca está fazendo, mas não tem a ciência de que sua boca está mexendo de uma forma diferente. Então, às vezes, você testar um pouquinho, vai na frente do espelho e conversa 5 minutos com você mesmo já vai pegar esses movimentos que sua boca talvez não faça e que um nativo está fazendo. E por último, existem pessoas que usam o exagero. O que é o exagero? É você falar de uma maneira bem articulada, forçando de uma forma em que você não falaria naturalmente. Isso vai fazer com que você entenda realmente todos os movimentos, todos os sons, as nuances de cada palavra. Isso também pode funcionar para você. Für eine Brasilianer ist es eine große Herausforderung, Deutsch zu sprechen. Die Aussprache ist so unterschiedlich. Ich bin jedoch stolz darauf, wie ich Deutsch spreche. Rilassati, concentrati sulle parole che hai più difficoltà e cerca di avvicinarti a una pronuncia di un madrelingua. Sono sicuro che seguendo questi consigli, presto avrai una pronuncia molto migliore. Si pratica su pronunciación todos los días sin estrés, naturalmente lograrás el éxito. Je sais que j'ai un accent quand je parle français, mais honnêtement, je m'en fiche. Je suis très heureux d'être capable de parler avec des français natifs d'une façon automatique, naturelle et sans effort. And to wrap up this video, the last thing that I want to talk to you about is the location of your accent. So I see a lot of Brazilians struggling about where their accent is going to come from. So you can either learn English from the United States or English from the United Kingdom. And I see a lot of people like saying, oh, I don't want to go to that school and I don't want to watch that TV show because it's American English. The truth about it is you're most likely not going to speak like neither one of those. You're going to have your own Brazilian accent. So stop worrying about if your accent is going to come from Europe or from America. That's just not something you should be worrying about.